Olá pessoal, tudo bem com você? Eu não sei se você já ouviu falar sobre a pedra que Deus fala na Bíblia. Aquele que carrega pedra será maltratado por ela. Tem esse versículo que fala na Bíblia. E o que expõe a lenha é exposto ao perigo. Deus, quando Ele diz na palavra dele que nem tudo é dado a todos, nem tudo do reino de Deus é dado a todos, porque nem todos querem saber sobre as coisas de Deus. Vai vivendo por si mesmo, não querem aprender nada que Deus ensina e vive achando tudo normal. Eu vou ler em Eclesiastes o que Deus ensina para você. Quando Deus ele diz, meus filhos sofrem por falta de conhecimento, não é Deus que está exagerando nessas palavras. É as pessoas que não buscam conhecimento diariamente para que Deus venha tratar as suas escolhas, o seu conhecimento e você passar a ver como de fato Ele vê, como Deus vê as coisas. A gente tem a nossa visão humana, mas Deus, Ele tem outra visão. Por isso que a Bíblia diz que o homem vê de forma diferente, não vê de forma como ele vê. Então, quando você passa a buscar o conhecimento, Deus, ele lhe dá a visão. Quando você pede. Então, a sua visão muda. Porque é Deus que vai lhe dando esse tipo de visão. Quando Deus fala na pedra, Deus não está falando na pedra, uma pedra na rua. Deus está falando num problema. A pedra que a Bíblia fala, Deus está falando em um problema. Em Eclesiastes 10, 5, Deus diz assim: ainda há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que procede do governador. O governador que Deus fala são os patrões. Ele não está falando sobre o governador, o prefeito, não. Ele quer falar sobre os patrões. Olhe só que aula de vida Deus lhe dá. A estatúcia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. Isso aqui Deus está lhe dizendo que ele está vendo pessoas que não merecem em lugares bons e pessoas boas sofrendo. Os papéis são invertidos. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, uma cobra morderá. Essa parábola, Deus está dizendo a você que tudo que é forçado, você será machucado. Tudo aquilo que força, quando você entra numa relação forçada, você vai sofrer naquela relação. Eu vou lhe dar 3 exemplos dessas parábolas que Deus está ensinando aqui. Aquele que transporta pedras será maltratado por ela, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Eu li Eclesiastes 10, do 5 ao 9. Agora, olhe só.
Quando Deus fala no governador aqui, ele está falando nas pessoas de mais altas condições, de pessoas que são os patrões na terra. Mas nem sempre é isso que ele quer dizer. Nem sempre o patrão, ele está no lugar alto. É isso que esse versículo diz. Que ele aparentemente vive em um lugar alto, mas ele está sentado embaixo. Essa parábola está lhe dando uma lição de vida e eu vou lhe mostrar como é que Deus explica. Por isso que ele diz que nem a todos é dado as coisas divinas, né? Então, quando Deus diz a você, meus filhos sofrem por falta de conhecimento, porque se você for ler isso aqui por ler e você não refletir e não pedir a Deus uma revelação, você não tem a revelação. Você leu e não entendeu o que leu. Quando eu comecei a orar e a buscar a Deus, eu comecei a enxergar as coisas como de fato eu não via, né? Eu tinha uma funcionária aqui na minha casa, uma moça que trabalhava para mim, e eu vinha quebrando muito a cabeça com ela. Tinha dia que ela não vinha, tinha dia que ela, para chegar aqui na minha casa, eu tinha que ficar esperando, dava o horário e ela não atendia o telefone. E aí eu fui ficando um pouco irritada com a situação. Quando eu comecei a orar e a buscar a Deus, uma das primeiras coisas que eu percebi foi ter pena dela. Eu comecei a ter pena e comecei a dizer para mim que eu não tirava ela porque eu estava com pena dela, né? Porque ela chorava, ela não tinha mãe viva e o pai dela morava no interior. E quando eu olhava o cenário da vida dela, eu ficava com pena de tirar ela aqui da minha casa. E quando foi um dia, eu orando, eu disse, meu Deus, se não for para essa moça estar na minha casa, que o Senhor tire. Que o Senhor faça com que ela não fique aqui na minha casa mais. Porque quando eu ia conversar com ela, abrir os olhos dela, que ela precisava mudar, ela não dava ouvidos, né? Então, quando eu chamei ela para cá, eu pedi para ela dormir e ela acordava a hora que queria. Era tanta coisa errada que eu tentei consertar nela e eu vi que não tinha conserto, que quando eu fui orar, eu pedi a Deus para que, se fosse para eu ajudar ela, né, que Deus me mostrasse. Porque tem pessoas que precisam de ajuda. Mas se fosse para ela sair da minha casa, que Deus fizesse ela sair. E o que aconteceu? Na semana que eu orei, ela estava trabalhando. Na folga dela, quando ela saiu, ela não voltou mais. Eu fiquei impressionada com isso. Porque até os documentos dela, que ficou aqui na minha casa, as roupas, algumas roupas, as peças dela, ela não voltou para pegar. E aí eu esperei um dia, 2, 3, nada dessa moça aparecer. E eu até achei que tinha acontecido algo na vida dela, né? Ela podia ter sido acidentada, eu não tinha notícia dela. E aí eu lembrei que a minha oração, Deus respondeu. Então esse versículo, ele fala sobre pessoas que carregam pedra, que racha lenha e não observa. Pessoas que têm pena das outras pessoas. E eu vou lhe dar um exemplo. Se você tem um funcionário, se você trabalha com alguém, a Bíblia diz que o empregado vira escravo de quem empresta. Mas esse versículo está lhe ensinando que o patrão vira empregado do empregado. Observe bem o que esse versículo está lhe ensinando.
São pessoas que não dão lucro. São pessoas que, quando você bota um empregado, uma pessoa para trabalhar, ou na sua casa, ou na sua empresa, na sua lanchonete, ela tem que lhe dar lucro. Isso é bíblico. Então, se ela não lhe dá lucro, ela lhe dá problema, ela lhe dá despesa, isso é uma pessoa que inverte os papéis. Então, o patrão, ele vai tirar o lucro dele para dar aquele empregado. O empregado, ele não dá lucro, o patrão. É isso que Deus fala. Eu vou lhe dar outro exemplo sobre esse versículo. Se você tem um carro, quantas pessoas ganham dinheiro trabalhando com um veículo? Ele trabalha no carro. Então, o carro é quem tem que dar lucro a mim. Não o meu lucro ir embora no carro. Isso é carregar pedra. É isso que Deus fala. Da gente carregar pedra e não observar. Quer dizer, eu tenho um transporte que come todo o meu dinheiro. Ele não me dá lucro. E sim, ele come os meus investimentos. Então, as pessoas, por não ter uma rotina de orar e um costume de buscar a Deus, ela acha que ali é uma coisa normal. E ela vai vivendo. Outro exemplo que esse versículo está lhe dando uma aula de vida. Quando Deus fala aqui, ó, aquele que transporta pedra será transportado, maltratados por elas. Quer dizer, você carrega alguém nas costas. A pessoa não lhe proporciona nada. É você que proporciona a outra pessoa. Por isso que Deus diz que a gente tem que estudar a nossa vida junto com Ele. Você buscando conhecimento, você abre sua visão e enxerga aquilo que você não enxergava. Estava debaixo do seu nariz e você não sabia tomar decisão. Por quê? Porque você não via da forma que Deus queria que você visse. Quando Deus diz, tire a trava do teu olho, é para que você enxergue por trás daquela situação. Como eu posso resolver? Então eu não vivo mais da forma que eu vivia. Eu vivo pedindo que Deus resolva, que Deus me traga esse conhecimento. Se eu devo continuar naquela situação, uma situação que me tira a paz, uma situação que me traz problemas, e eu não abro o olho. Então eu vivo ali, ó, girando, sem entender o problema, sem ter uma direção de Deus, uma direção que Deus lhe dá, muda totalmente seu contexto. Aí aqui complementa, o que racha lenha expõe-se ao perigo. Eu vou lhe dar outro exemplo. Uma pessoa que ela vai cortar uma lenha com um facão cego, ela faz um machado cego. Ela faz vários esforços para cortar aquela lenha, né? Então ela ela lança e soa, e aquela peça ali que ela tá cortando, ela fez o maior esforço do mundo para conseguir rachar aquela lenha, porque o facão tá cego. É isso que Deus quer dizer. Então, se você parar e amolar o facão, com poucas lançadas que você der, você vai amolar o seu facão e você vai ver produção no seu trabalho. É sobre isso que esse versículo está lhe ensinando. Então, um relacionamento, quando ele começa errado, esse exemplo que eu vou lhe dar. Quando um relacionamento, ele começa errado, você vai carregar uma lenha. Você anda cega em um relacionamento e você não vê. Até as pessoas que estão de fora deram um conselho a você. Não entrar naquela relação. Mas você entrou cega, sem observar o contexto da relação.
Então, a pessoa que carrega uma relação nas costas também carrega uma pedra. Tipo, só uma pessoa trabalha, o outro não quer trabalhar. O outro mente, esconde o dinheiro e deixa o outro resolvendo os problemas da casa. Isso é carregar pedra. Então, quando você lê um versículo bíblico, Deus quer que você busque o conhecimento do versículo, orando, para que Deus faça a revelação aos seus olhos. O que está por trás do versículo é isso. São as revelações do céu que Deus lhe dá. Então, esses 3 exemplos que eu estou lhe dando aqui, você veja que não tem solução se você não buscar a Deus. Quando a gente tem um funcionário que ele não quer ajuda, ele não quer ser ajudado, ele quer ser o patrão, ele está na posição de empregado, mas ele não quer ser empregado. Ele não quer aprender. Quantos empregados dá risada da cara do patrão? Quantos empregados maltrata o patrão caladinho e diz, se ele quiser assim. Eu digo porque eu já vi isso. Se ele quiser assim. Então, se o patrão, ele não sabe o que é Deus, não tem uma leitura bíblica, então ele fica ali numa situação que aos olhos dele, ele não observa. Então, no caso, a situação se inverte. Ele não é o patrão, ele é o patrão só na visão dele. Mas na visão do empregado, o patrão é quem é o empregado dele. E ele não observa. E Deus diz isso para você. Aqui, esses versículos, uma aula de vida para você. Olha só aqui, ó. Ainda há um mal, é Deus falando para você. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que procede do governador. Quer dizer, o erro aonde está? Está no patrão, que não observa. A estatúcia procede do governador. A estatúcia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugares baixos. Quer dizer, o rico está nas alturas, na visão dele, trabalhando para o empregado. Veja se a Bíblia mente. Aquele que quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, uma cobra o morderá. Essas palavras aqui, Deus está ensinando para você que quem quer as coisas à força, quem não presta atenção ao contexto de sua vida, ela quer tanto. Porque quando Deus diz para você que você tem que olhar o próximo, é isso que Deus ensina. Observe o próximo como a ti mesmo. Então você não observa o próximo. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente não observa o que o outro quer. O que é que o outro quer? Então, se o outro não quer, você está carregando pedra. Você carrega a lenha, porque você não vai mudar o outro. Então, quando Deus diz, vi um servo a cavalo, é isso. Pessoas que trocam de lugares e não observam. Pessoas que vivem uma situação inversa aos seus próprios olhos. Então, o empregado, ele ri da cara do patrão e o patrão não enxerga, porque não ora, não pede a Deus uma direção e ele é quem trabalha para o próprio empregado, pela pessoa não buscar o conhecimento de Deus. Então, quando você começa a ter uma leitura bíblica, você vê como tudo se cumpre. E as pessoas vivem cegas espirituais, sem entender esses tipos de revelação. Se você for para uma leitura bíblica sem pedir a revelação, você não tem a revelação. Você não sabe o que significa essas palavras.
Então você vive ali no contexto cega espiritual e não percebe o que você pode mudar para a sua vida sair do lugar, para a sua vida decolar. Então as pessoas às vezes vivem em um saquetel furado nesse contexto. Porque eu lembro que quando eu orei e pedi para Deus resolver aquela situação, porque eu estava com ela na minha casa, sensibilizada de ver a história de vida dela, onde ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí para o contexto da vida dela. Por quê? Porque ela não tem ciência do que vive. Então ela vive se vitimizando de boca, mas não ora, não observa, não pede a Deus uma ajuda. Então na mente dela ela é a vítima. E às vezes aparece a oportunidade na vida de um ser humano e ele não pega a oportunidade. Então para aqueles que oram, aquela pessoa que ora, ela tem a revelação. Então Deus ali revela, largue mão. Não carregue pedra. Quando uma pessoa errada sai da nossa vida, uma certa vai entrar. Quantas vezes eu vivi situações que quando eu me livrei da situação, eu vi que era melhor. Tem pessoas que dizem, ruim com ele, pior sem ele. Mentira. Isso não existe. Um mal necessário na vida de uma pessoa não existe. Tanto em relacionamento, como em carro, que eu lhe dei o exemplo aqui. Pessoas que gastam tudo que ganha e não usufrui direito do que ganha. Então, não é a Bíblia que mente. São as pessoas que não observam as revelações que Deus dá na vida delas. Porque às vezes as coisas estão aos nossos olhos. Quando eu entrei em uma relação ruim, todos viam. Todo mundo me dava conselho. Que eu ia sofrer naquela relação. Mas eu achei que todo mundo estava enganado. E quem era cega espiritual? Eu. Que idealizava uma pessoa que ela não era. Que eu pintava aquela pessoa aos meus olhos. É isso que acontece na Terra até hoje. E as pessoas não observam o que os versículos nos revelam. Por quê? Porque não anda atrás de Deus. Quando Deus diz... busque a mim e as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso que ele quer dizer. Não viva por sua conta. Busque o conhecimento de Deus. Aprenda a pedir para Deus revelar para você a sua escolha. Aquilo que você acha que está certo. E muitas vezes, Deus, às vezes, quando ele começa a revelar um problema, dois, ele quer que você abra o olho. Epa, aqui se já está dando errado aqui, vai ser pior mais na frente. Mas quando a gente vive cego espiritual, a gente não vê assim. A gente quer a força. A gente quer as coisas do nosso jeito. Por isso que Deus diz, vai ser maltratado. Vai ser picado por uma cobra. Aquele que força o muro vai ser picado por uma cobra. Então, quando eu pedi a revelação de Deus aqui, nesse versículo, Deus me revelou que é esse tipo de história que as pessoas não observam. Elas querem viver por conta própria e por conta própria ela não entende o contexto da sua vida. Por ela não pedir a revelação de Deus. Quando Deus diz que nem a todo é dado ao reino de Deus as suas revelações, se nem a todos é dado, imagine sem a pessoa pedir. Se você não pede, como vai ter a revelação? Você vai vivendo por sua conta e risco. É isso que acontece, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like. Ajude esse conteúdo a chegar na mão das outras pessoas. Quando você deixa o like, que é esse dedinho que tem aí, você está impulsionando ao conteúdo chegar para outra pessoa ver o conteúdo. Isso é um agradecimento que você dá pela revelação que Deus lhe deu. Tá certo? E até o próximo vídeo.